O OrganaCast deseja dialogar e disseminar sobre elementos da comunicação, humanidades e relações com o meio, e gerar, ou mesmo regenerar, sentidos e insights que inspirem pensar a prática do comunicar e das relações socioambientais e com a natureza, seja ela dentro ou fora de nós. O OrganaCast é um projeto de podcast da Organa Conteúdo Responsável, que tem como missão co-criar fluxos e soluções na tríade comunicação, natureza e humanismo. Aqui é a Ana Celina, idealizadora da Organa, e é um prazer ter você aqui em nossa casa Gaia e no nosso canal. Para a gente não viajar séculos atrás com os geniais Goethe, João Muir, vamos considerar mais contemporaneamente que desde a metade do século passado, ambientalistas têm conhecimento e divulgavam em diferentes linguagens sobre o valor, a importância da natureza social, ambiental para a economia, atividades que trazem sobrevivência às sociedades, bem como questões da ética com a vida. Como vimos no EP anterior, Conservação para Todo Sempre, em busca de caminhos sustentáveis com Flávio Gidos, busca-se aprimorar e criar mecanismos que garantam formas de proteger a natureza e quem as protege. E isso deveria ser natural. Uma visão que deve integrar já esta direção para a transição para sociedades sustentáveis, um entendimento de maior senso comum sobre como viver em equilíbrio com os bens naturais, as pessoas e nossas atividades socioculturais e econômicas. Mas seria só isso? Vimos que não, e que os serviços ecossistêmicos da natureza são muitos, com o bem-estar e a saúde. Neste EP, que intitulei de Sua Saúde, Nossa Natureza, o bate-papo é delineado pela estratégia do WWF Parques Saudáveis, Pessoas Saudáveis, um tema que também está presente em tantos outros países. Legal dizer que esta estratégia está ancorada dentro dos trabalhos de valorização das áreas protegidas, lá do W. A conversa com Felipe Feliciani, que é responsável pela implementação dessa estratégia. Então, vamos conhecer sobre o seu formato e por que caminhos ela vem criando vida. Mas antes eu preciso fechar uma informação com o Felipe. Felipe, lembra daquele momento que rolou aquela indagação sobre áreas de transição, né, dos felinos? Eu fiquei bem curiosa em saber qual seria, né, minimamente a área para um felino viver, e eu encontrei um artigo de 2015 intitulado como Aspectos do uso territorial por onça parda através de monitoramento via satélite na região do Parque Estadual Serra do Brigadeiro, em Minas Gerais. Um trechinho que traz a seguinte informação, abre aspas. O monitoramento de 12 meses resultou na transmissão via satélite de 328 localizações, as quais sugerem que a área utilizada por esse felino seja de aproximadamente 610 km², sendo esta a maior área já descrita para a espécie. Achei super legal ter uma noção territorial, né, de movimentação, de transição desses felinos. Eu vou deixar o documento desse artigo no post deste EP no site da Organa Conteúdo Responsável, tá? www.organaconteúdo.com. Então, bora conferir o EP Sua Saúde, Nossa Natureza? OrganaCast, Comunicação e Natureza num Play. Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao OrganaCast, Comunicação e Natureza num Play. OrganaCast é um projeto da Organa,
e eu sou a Ana Celina, e hoje o bate-papo aqui é de um assunto super legal, que eu adoro, que tem muitos vieses, que é sobre saúde e natureza. E eu trouxe aqui o Felipe Feliciani, do WWF, e para contar um pouquinho para a gente de um programa que eles estruturaram, super legal, sobre esse tema, que é voltado ao Parques Saudáveis, Pessoas Saudáveis, que tem origem. Vamos saber um pouquinho mais com ele logo mais. Felipe, seja bem-vindo. Obrigada por você estar aqui, trazendo, né, para o pessoal conhecer esse programa, que é o máximo. E fala um pouquinho de você, deixar você se apresentar para a gente começar. Legal, Celina. Agradeço primeiro pelo convite. Prazer estar aqui falando com você e com todo mundo que está ouvindo. Eu sou biólogo de formação e trabalho no WWF Brasil já há mais de 4 anos. E atualmente, entre as minhas responsabilidades, faço a implementação dessa estratégia de parques saudáveis, pessoas saudáveis, né, que é uma estratégia que está ancorada dentro dos nossos trabalhos de valorização de áreas protegidas. Então, assim, a gente entende que um dos gargalos hoje para áreas protegidas é realmente isso de engajar, né, a sociedade na valorização e na proteção delas. E uma das estratégias que a gente tem investido bastante tempo é essa dessa conexão entre saúde e natureza, né? Existe uma rede forte em vários lugares do mundo que olha para essa temática, e a gente também, como organização conservacionista, a gente também tem identificado aí algumas conexões que podem nos auxiliar aí bastante quando a gente olha para essa questão da importância, né, das áreas protegidas e de que essa importância seja cada vez mais reconhecida e assimilada pela sociedade como um todo. Ótimo. E legal dizer, né, que esse engajamento, ele traz esse plus, né, que é assim, né, o engajamento para essa valorização, como você falou, das áreas protegidas, né, que aqui no Brasil são as nossas unidades de conservação, mas também outras que não dentro, né, do Sistema Nacional de Unidades de Conservação, né, só para a gente ilustrar aí para o pessoal. Então, são as unidades, né, em âmbito municipal, estadual e federal, e também áreas verdes, né, os parques urbanos, enfim, praças. Então, a gente, bom, nesse contexto, né, de saúde e natureza. Então, vem com esse plus, né, de valorização das áreas protegidas e que faz muito bem para a gente, né? Para a gente. Então, você já começou a falar um pouquinho do contexto, né, dessa estratégia mundialmente. Onde é que se originou? Traz só um pouquinho assim dessa traz um pouquinho dessa contextualização. Se eu não me engano, foi na Austrália, mas fala um pouquinho para a gente como é que surgiu essa ideia, né? Por quê? Isso, historicamente, o programa, né, Health Parks, Health People, aí, que a gente aportuguesou para o Parques Saudáveis, Pessoas Saudáveis, ele foi concebido na Austrália no ano 2000, né, por volta do ano 2000, exatamente com esse objetivo, de aproximar essa questão de saúde e áreas protegidas, e também de estimular que isso fosse transformado em políticas públicas, em programas, em campanhas, enfim, que se estruturasse algo que acontecia de forma muito orgânica em muitos momentos, em muitos países, né? A gente tem muitos históricos, provavelmente o pessoal já deve ter visto, né? Sobre os banhos de floresta no Japão, que são bem famosos, assim, bem conhecidos, né? A importância deles e o histórico de benefícios deles para as comunidades. E então, assim, tipo, várias dessas iniciativas aconteciam, e aí, sim, com esse nome, com essa carinha aí de parques saudáveis, pessoas saudáveis, a gente tem esse histórico a partir do ano 2000 na Austrália. Depois disso, sim, com resultados muito legais e muito, muito positivos,
ele foi se multiplicando em vários outros países. Então, assim, hoje, em vários países da Europa, você tem muitas iniciativas que relacionam, né, parques de saúde. Nos Estados Unidos, no Canadá, são vários, assim, a gente tem iniciativas no Chile, temos, né, algumas aqui na América do Sul. Então, assim, tem muito resultado positivo em muito lugar, mas no Brasil, essa iniciativa ela ainda estava um pouco, assim, vamos dizer, existiam iniciativas, mas talvez elas estivessem meio dispersas, assim. Soltas, então, né? Que é um processo parecido com o que aconteceu lá na Austrália. Então, assim, de que forma que a gente conseguiria olhar para isso, né? É lógico que também vem, né, com um processo de maturidade do próprio sistema de áreas protegidas, né? A gente está falando de alguns dos sistemas mais avançados do mundo, né? Assim, a Austrália tem um sistema de áreas protegidas super legal, assim como a Europa, assim como os Estados Unidos, diferente do nosso, com especificidades diferentes, mas que trouxe. Então, trouxe assim esse componente para que fosse elaborado um programa. E baseado nisso, né, bebendo nessa fonte desses resultados, acho que a gente tem que aprender, né, com que outros países, outros lugares fazem, coisas que dão certo. A gente foi, inclusive no nosso processo, a gente entrevistou muitos desses profissionais, né, desses países que eu citei, para que a gente também trouxesse referências que fossem parte do processo de construção da estratégia para o Brasil. Então, a gente foi lá, conversou com a pessoa da Austrália, responsável pelo programa, conversou com o pessoal de Portugal, conversou com o pessoal da Escócia, conversou com várias outras pessoas assim, de vários outros países, para que a gente aprendesse com os erros deles também, né, com as dificuldades que eles passaram para desenvolver, para implementar, para que a gente pudesse tentar sair um pouquinho mais para frente, assim, que a gente não precisasse começar tudo do zero. E foi super rico, né? Um processo super interessante, assim, e sempre que a gente tem a oportunidade de ouvir, assim, saber aonde que eles tiveram, né, assim, gargalos mesmo, onde complicou, assim, o programa estava vindo legal, mas aí chegou em tal momento, a gente tem uma crise, assim, porque faltou engajar tal setor, faltou engajar tal público. Acho que isso acabou sendo bem positivo para a gente, e um programa que, assim, em qualquer lugar do mundo que você for falar, assim, vão ter resultados super, super legais, assim, né? Resultados não só de engajamento, mas resultados, assim, de saúde pública mesmo, né? A gente tem dados, assim, vou até colar aqui para falar o dado certinho, que eu acho que é um dado muito legal, de que um estudo da de uma universidade australiana, de 2019, ele estimou que o valor econômico das áreas protegidas globais, derivado da melhora da saúde mental dos visitantes, é da ordem de 6 trilhões de dólares por ano. Isso é muito significativo, só de saúde mental, né? A gente está falando só de melhoria de saúde mental. Tem uma série de outros, né? De outras melhorias que o contato e a natureza trazem, que a gente sabe que não entrariam nessa conta. E aí, se a gente faz uma conta meio rápida, assim, baseado pelas agências, né, de gestão de áreas protegidas, esse valor ele dá de 2 a 3 vezes o valor que é investido em proteção de áreas protegidas, né? Tipo assim, o valor que é investido para manter as áreas protegidas, o retorno das áreas protegidas em saúde mental para as pessoas é de 2 a 3 vezes maior, né? Então, assim, um benefício indireto, talvez, né? Assim, que a gente não consiga mapear o tempo todo, mas que é super significativo. Indireto para quem não está nos consultórios, né, dos psicólogos e psiquiatras. Como é que na prática funciona? Que a gente fala, saúde e natureza, mas para quem, né, ainda não ouviu sobre essa relação, né, não ouviu sobre isso, eu vou só, então eu chego no parque, entro e ok, né, minha saúde, que acontece com isso? Acho que tem vários benefícios, assim, né, dessa relação que a gente pode destacar. Acho que tem esse direto, que é, assim, né, o fato de estar em contato com a natureza, né, de dar uma baixada na velocidade dos pensamentos, enfim, né, de meditar, de refletir, isso tudo.
vai promover melhora numa série né, uma série de coisas que poderiam estar ruins. Então, assim, você tem melhoras comprovadas em bem-estar, em ânimo, diminuição de pressão arterial, redução de hormônios associados ao estresse, melhora de batimentos cardíacos, humor, função cognitiva, enfim, várias coisas que vão se desencadeando. Acho que ainda tem outros benefícios, né, de estar em contato com a área protegida, que talvez eles não estejam diretamente falando assim de saúde, de doença, enfim, mas acho que existe uma questão de consciência, né, estar em contato com áreas protegidas promovem uma melhora na consciência ambiental das pessoas, então as pessoas entendem que aquilo, né, é parte importante, o que é também um tratamento, né? A gente ter consciência ambiental também é um remédio. Olhando para crianças especificamente, assim, sensacional, né? Fantástico a criança estar em contato com a natureza, seja para o desenvolvimento dela, então ela, né, ter ali o desafio de andar numa trilha um pouquinho irregular, né, ela ter contato com várias texturas, isso assim para o desenvolvimento cognitivo é super importante, além do que, assim, comprovadamente crianças que são expostas à natureza se tornam adultos mais conscientes, né, e adultos que defendem e protegem mais o meio ambiente. E acho que é uma coisa importante a gente criar adultos que valorizem e defendem o meio ambiente. Então, assim, acho que é bem importante assim que a gente consiga conectar, né? Então, assim, você junta tudo isso, essa questão mais de consciência com a questão de, né, regulação de função imunológica, saúde mental, controle de doença infecciosa, assim, né, outras tantas coisas que vem a produção de medicamento, que tem uma relação direta com a natureza também. Então, assim, são várias as conexões, né? A gente não pode esquecer também, né, Celina, que muitas doenças têm origem na nossa relação bagunçada com a natureza. A própria Covid-19 tem essa origem numa relação bagunçada com a natureza. Então, acho que tem esse processo da gente ver a natureza não só como cura, né, mas também como uma aliada, assim, para que a gente tenha uma relação mais madura, assim, de mão dupla, né, que hoje não é muito. E aí, essa relação é tão óbvia, né, como você disse, ao mesmo tempo que se degrada a natureza, né, doenças, pandemias vão surgindo, então, né, e por outro lado, essa relação harmônica, né, de apreciação, de estar em contato, em conexão, num nível, né, de faço parte, né, integrado, como isso traz N benefícios, né, você citou sobre as crianças, é incrível, de fato, né, principalmente na primeira infância, né, a gente vê estudos aí, tem, né, o Instituto Alana, por exemplo, que é bem famoso, e traz várias coisas interessantes daquele programa Criança e Natureza, que diz, né, eu já li coisas dizendo que toda essa relação, assim, motora, né, como você disse, de subir, descer, né, pegar texturas, água, vento, né, pedras, e também a relação né, da própria criatividade, isso dessa relação sobre a segurança autoconfiança do ser humano, né? É muito interessante como isso está também relacionado nessas questões que hoje a gente pode chamar de inteligência emocional, né? Sim. E aí isso, né, me traz, como você falou, então são, né, assim, são estudos, enfim, não vou citar nenhum aqui objetivamente, mas a gente sabe, como você já disse, são estudos científicos já comprovados, principalmente no Japão, né, nessa origem do banho de floresta, que foi desencadeado, né, essa necessidade justamente de um professor para entender por que os japoneses estavam adoecendo tanto e como isso poderia, né, ser remediado. E foi maravilhoso esse encontro aí no banho de floresta. Então, as questões estão, os benefícios estão, né, na relação física, mental, emocional e também a espiritual, né? Que a gente pode transcender.
a gente tem um dado, Celina, se você me permite, só que você estava Claro. falando, né, de trazer um dado bem da nossa realidade, assim. O WWF fez um estudo junto com a Fiocruz, e o resultado desse estudo sobre o efeito das queimadas da Amazônia na saúde das pessoas. As queimadas da Amazônia dos últimos 10 anos, elas elevaram em aproximadamente R$ 1 bilhão os gastos hospitalares relativos a doenças que têm uma relação com as queimadas, principalmente relacionadas à questão respiratória. Nossa, então, que bizarro. Em um mundo, né, um cenário onde a gente tem um sistema de saúde super sobrecarregado, né, que precisa o tempo todo tá sendo, né, assim, precisa ser valorizado e precisa ser olhado com cuidado. A gente está tendo aí um grande valor né, destinado aí para situações que poderiam ser evitadas se não fosse essa relação que a gente tem com a natureza, nesse caso específico, em relação às queimadas da Amazônia, né? Isso só da Amazônia. Se a gente for pensar, tipo, no ano passado que a gente teve aquelas do Pantanal, que foram super críticas também, esse número ele vai ainda só se multiplicar, né? Felipe, acho que é importante, né, trazer a visão aí do trabalho do W, enfim, do seu trabalho também, e do que a gente tem já também, né, do próprio movimento da conservação da natureza. Falar um pouquinho desse panorama das áreas protegidas no Brasil, que há muitos anos, né, muitos dos ambientalistas já saiu dessa questão do preservacionismo, né, para realmente saber que, né, o humano está ali junto com a natureza, e é aí que a gente gera a conservação. Daí, né, tem estudos que foram conservados, criados jardins de natureza, né, maravilhosos, jardins de florestas. Então, a gente vê que é uma relação que vai muito além, né, de conservar a biodiversidade, né, toda essa importância de conexão, né, das próprias bacias hidrográficas, né, os corredores ecológicos e que geram a nossa água. Então, acho que é isso que eu queria te provocar para você trazer um pouquinho desse panorama. Legal, Celina. Assim, acho que é importante a gente ter, né, na cabeça assim, o que é uma área protegida, né? O que são áreas protegidas, né? Então, assim, elas são ali espaços, né, áreas territoriais ali instituídas por lei, né, pelo poder público. Aí ele pode ser, como você comentou também, né, municipal, estadual, federal, privado. E eles têm essa finalidade básica, clara, que é de conservar as características naturais relevantes para aquela área, né? Essas áreas, elas, assim, num país tão biodiverso como é o Brasil, tão importante do ponto de vista ambiental como é o Brasil, você imagina que essas áreas que elas foram selecionadas ali, identificadas para serem protegidas, né? Elas protegem algumas das áreas mais biodiversas do mundo. Então, a gente tem espécies dentro de áreas protegidas que só existem ali. Não é, né, que só existe no Brasil. Algumas só existem dentro de determinadas áreas protegidas. Então, espécies pequenas de aves, espécies pequenas de, né, anfíbios pequenos. Então, assim, uma coisa assim, as áreas protegidas elas são planejadas exatamente para isso. Então, elas olham para isso e elas protegem muito mais do que só a questão ambiental. É lógico que a questão ambiental é importante e é lógico que a questão ambiental é prioritária, mas hoje a gente também consegue valorizar muitas áreas pela herança histórica e cultural que aquela área tem. Então, a gente sabe de áreas que você tem muitas áreas protegidas que estão ali associadas ou próximas de comunidades tradicionais, as próprias terras e reservas indígenas, que são responsáveis por proteção de áreas super importantes, né? Mesmo aqui, numa região mais, né, perto de São Paulo, que a gente tem várias áreas onde a gente ainda tem comunidades indígenas, comunidades quilombolas, comunidades caiçaras, essas comunidades tradicionais super assim, importantes. E é muito importante que a gente entenda o quão crítico é se manter o estado de conservação dessas áreas. Não é só uma conversa de ambientalista, né? Porque elas protegem tudo isso, elas nos protegem, vamos dizer assim, né? Nos auxiliam no combate às mudanças climáticas, porque a gente sabe que a gente pode
restaurar, a gente precisa restaurar, mas ainda assim existe um período, né, para que áreas restauradas consigam ter uma função ecológica tão importante quanto áreas protegidas já estabelecidas, com grandes florestas, com diversidade de espécies. Então, assim, elas têm esse papel super importante para combate à mudança climática, para a manutenção de espécies endêmicas e ameaçadas, para proteção de comunidades tradicionais, e são áreas que estão sempre ameaçadas. Sempre existe, as áreas protegidas, elas são alvos constantes de ameaça no Brasil, seja por pressão de entorno, né, para mudança da categorização, para que ela fique mais flexível, seja uma pressão para redução de tamanho, porque existe um interesse de borda ali para que aquela área seja diminuída para que tenha algum outro uso. Então, assim, por isso que é tão importante que a gente consiga entender todos os benefícios. Aqui, especificamente, a gente estava falando de saúde, né, dos benefícios das áreas protegidas para a saúde, mas é um benefício, né? A gente tem tantos outros diretos, não dá nem para falar que são indiretos. Você falou, né, produção de água, produção de ar, né, de qualidade de ar, qualidade de água, quantidade de água. Então, assim, são coisas essenciais. A cidade de São Paulo hoje, ela só é, assim, habitável ainda do jeito que ela é por um cinturão de áreas protegidas que a gente tem no entorno da cidade, né, assim, da região metropolitana. Então, por ter todo o Parque Estadual da Serra do Mar, por ter, né, a Cantareira, por ter todos esses parques que a gente tem no entorno. Então, assim, isso é muito importante e é urgente. É mais do que importante, é urgente que a gente consiga olhar para essa temática e entender o quanto a gente precisa valorizar essas áreas e se posicionar, inclusive, quando elas estiverem ameaçadas, né? Muito bem lembrado, né? Hoje eu acho que o assunto mais em pauta são as mudanças climáticas, né? E disso tudo que você falou, acho importante a gente frisar que, por quê, né? Como você disse, aquele anfíbio que só tem determinado, né, região dentro daquele bioma, né? É só naquela ilha ou é só naquele estado. Né, quando você vai multiplicando isso e se relacionando com outras espécies, como você falou, é a questão do equilíbrio, né, Felipe? Uhum. Então, todo esse cuidado, principalmente em relação a você manter determinada característica de proteção diante daquela área, assim como o próprio área, né, territorial. A gente sabe que, né, alguns, principalmente os felinos, né, precisam no mínimo de X hectares, né, não sei de cabeça agora, mas uma área considerável para que haja uma vida saudável, né, um mínimo qualidade de vida, né, de reprodução e tal, tudo isso para manter esse equilíbrio, porque é isso, né, só esse equilíbrio é que dá força para, né, você imaginar a pressão da Mata Atlântica, né, o bioma mais populoso do Brasil, com que hoje deve ter o que mais de 75%, né, da população morando nesse bioma, e é o mais degradado. Então, uma relação delicada, né? Hoje a gente, diante ainda das mudanças climáticas, a gente vê falar sobre, né, a ameaça dos reservatórios. Então, muita coisa está envolvida, né, na questão da conservação da natureza. E a gente, dentre esses todos serviços ecossistêmicos, né, que você também muito bem citou, voltemos, então, à saúde, né, essa relação da saúde humana com essas áreas. E é muito legal, porque, além disso, né, assim, essa questão até do famoso mindset, né, a mentalidade positiva, isso é uma promoção, né, de se estar ali em contato. Então, eu quis citar isso que eu lembrei, achei muito legal. Então, e muito legal. E como que o W, então, trouxe a construção dessa estratégia? Vamos falar da estratégia PSPS, Parques Saudáveis, Pessoas Saudáveis. Legal, Celina. Primeiro, né, eu citei no início, assim, a gente tem falado bastante que não é uma estratégia do WWF, né?
Tem muita gente trabalhando nesse tema e a gente não tem a menor pretensão, inclusive, de que seja uma estratégia nossa. A nossa contribuição ela foi de promover espaços onde esses atores que estavam olhando para essa temática pudessem discutir, né, trazer ali alguém para ajudar a colocar todas essas informações no papel, numa estratégia. Estratégia essa também que está disponível, que todo mundo que participou do processo recebeu o material na íntegra e a gente tem disponibilizado em vários fóruns que a gente participa também. E acho que assim, a gente fez, né, agora durante o primeiro semestre de 2021, a gente fez, então eu citei, né, que a gente fez as entrevistas com os especialistas, né, até com alguns especialistas aqui do Brasil, mas principalmente com os especialistas de fora, que trouxeram assim, muitas orientações, né, muitas lições aprendidas para a gente, foi super importante. E aí, num segundo momento, a gente fez uma sequência de oficinas com esse grupo, assim, um grupo bem amplo, assim, e foi super legal, a gente teve um mega engajamento desses atores, até você participou com a gente também, né? A gente teve ali, foram 3 oficinas, a gente teve mais de quase 50 participantes, assim, nas oficinas, e foi muito rico, uma construção muito, muito rica, assim, do processo, e desde então a gente tem aproveitado todos os espaços, assim, para que a gente possa demonstrar, assim, os resultados. Então, a gente saiu dali, né, saiu desse processo, quais são os desafios, as oportunidades, né, assim, formas prioritárias, premissas que tem que ter. A gente tentou também fazer com que se transformasse numa coisa bem prática. Então, a gente também tirou ali como se fosse um checklist, assim, de coisas que precisariam ser pensadas para que a gente consiga fazer um projeto piloto. Porque a nossa ideia, como eu disse, né, como não é uma coisa nossa, a minha ideia é assim, se um gestor de uma reserva privada, por exemplo, no interior de São Paulo, no interior do Paraná, no Mato Grosso, tem interesse, tem vontade de fazer alguma atividade relacionada a partes saudáveis, pessoas saudáveis na área dele, que ele consiga pegar esse material e ter ali, então eu preciso olhar preciso descobrir, o meu caminho é esse, eu preciso olhar aqui para o público, para as atividades, para isso. Então, a gente fez ali quase que um roteiro também, assim, para que qualquer gestor, qualquer pessoa que se interesse possa olhar para aquilo e se inspirar. Então, foi um processo super rico, muito interessante, sim, aproveito até para agradecer mais uma vez todo mundo que participou. Foi muito interessante e a gente saiu assim com reflexões muito ricas desse processo, sabe? E você falando sim, foi um prazer participar, uma troca realmente muito rica, né, e construtiva, como você falou. E quais são os elementos, então, falar para o pessoal, os elementos fundamentais, né, dessa proposta no Brasil? A gente tirou, assim, primeiro, a gente, né, desse processo, a gente identificou algumas premissas, assim, que elas são muito evidentes no processo. Então, assim, que principalmente para nós que olhamos de um viés de conservação, né, assim, que é necessário que tenha um protagonismo das áreas protegidas, então que as pessoas saibam que elas estão em áreas protegidas. Hoje tem muita gente que visita a área protegida e nem sabe que está em área protegida, né? Então, assim, que as pessoas entendam que elas estão em áreas protegidas para que elas possam proteger, assim, vamos dar protagonismo para essas áreas, né? Como que a gente consegue trazer esse conceito de progressividade, que é aquela coisa do rua, praça, parque, né? Assim, as pessoas que não têm hábito de estar em áreas verdes, em áreas protegidas, na primeira vez que ela for, ela não vai sair para um parque distante, onde ela vai fazer uma trilha grande, ela vai eventualmente, sei lá, acampar, fazer uma travessia. Não é esse o caminho. A primeira coisa que a pessoa vai fazer, ela vai começar a se envolver com a natureza, e talvez seja numa praça próxima da casa dela, né, ou na rua da casa dela que seja bem arborizada. Então também tem um componente aí de planejamento urbano importante, né? A necessidade de se conectar natureza, com família, com a comunidade, com o território, a conexão, né, das pessoas mesmo, elas mesmas com a área protegida,
a necessidade evidente de se engajar comunidades tradicionais e comunidades locais nesse processo. Historicamente, sempre foi uma relação que nem sempre foi tão amistosa, né? Sempre entre as áreas protegidas e as comunidades que estavam lá. Então, desmistificar um pouco essa relação, promover uma relação que todo mundo possa se dar bem nesses processos, possa ganhar com isso. Assim, a necessidade de ter parcerias, né, setores, o setor do turismo, o setor da gestão, enfim, todos os outros setores que fazem parte. As estratégias de parque saudável e pessoas saudáveis, elas têm que ter uma multivocidade, né, que a gente fala, tipo, todo mundo tem que ter voz nesse processo, todo mundo precisa se sentir representado nisso, assim. E uma outra coisa que acho que volta lá no comecinho da nossa conversa, que é construir evidência. A gente precisa mostrar o tanto que faz bem estar em contato com a natureza. Então, assim, essas foram as principais premissas. Assim. Mas aí, olhando principalmente para uns elementos, né, assim, estruturantes, né, que você falou assim, a gente acabou fechando não, que não tem como fechar, né, ele é muito amplo, assim, mas a gente acabou priorizando 3 grandes linhas assim, de elementos estruturantes. Uma linha de comunicação, então, né, a necessidade de se engajar usuários, disseminar o tema e as iniciativas, divulgação dos resultados das evidências, um elemento relacionado à política pública, então, para diferentes setores, né, diferentes níveis de gestão, diferentes setores, e um terceiro elemento que tem uma relação muito grande com capacitação. Então, engajamento de profissionais, tanto da área ambiental quanto profissionais da saúde, né, e essa capacitação cruzada. Então, a galera do meio ambiente indo capacitar o pessoal da saúde vindo capacitar a galera do meio ambiente, para que todo mundo entenda o quanto é importante que os dois estejam, que os dois segmentos, os dois setores estejam olhando para essa proposta, assim. Então, no final foi meio isso, assim, né? A gente entende que os nossos segmentos eles estão meio assim, o público, né, os usuários, gestores de áreas protegidas e profissionais da saúde. A gente tem esses 3 grupos e esses 3 elementos estruturantes aí de comunicação, política pública e capacitação. Quando você fala dessa progressão, progressão de praça, então, dessa progressão... Rua, praça, parque. Rua, praça, parque. Também está relacionado, né, a essa questão da conexão, né, Felipe? No sentido, né, quando você fala, tem gente que vai visitar uma área protegida e nem sabe, né, que ali é uma área protegida, né, uma unidade de conservação. E é assim, mas não é uma relação, né, de só saber estou numa unidade de conservação, né, ali carrega muita história, né, dentro, sem se imaginar que você está dentro de um remanescente, né, um pedaço ali legítimo, né, de um bioma, né, um dos biomas do nosso país, né, que são essas diferentes características, né, de florestas, né, como a Amazônia, Mata Atlântica, Caatinga, Cerrado, Pampas, zonas costeiras, o Pantanal. Não quero esquecer de nenhum, hein? Amo todos. Não sei se falei todos, mas então, né, assim, né, que, enfim, acho que eu já estou bastante avançada já nesse grau de maravilhamento, né, quando a gente está na natureza. Poxa, aqui estou dentro, né, da Mata Atlântica, aqui, Serra do Mar, né, por exemplo, a gente sabe que é um maciço, né, um dos maiores maciços da Mata Atlântica. Então, se você, assim, né, é uma identidade também, né, você conhecer de cultura, e como você traz, né, a própria questão das comunidades tradicionais, enfim, né, vai muito além, né, de você só saber que está ali dentro de uma área protegida. Você está em conexão, né, com aquele bioma, conhecer um pouco das características daquele bioma, e a partir, né, de que você vai avançando nessa progressão que você fala, acho que, né, naturalmente, assim, você vai querendo mais, né, assim, só a praça, você já procura um parque urbano, né, que tenha um pouquinho mais, depois você, poxa, né, quero, enfim, ter uma oportunidade de realmente ir visitar, conhecer uma área protegida e desfrutar, né? Eu acho que tem um exemplo, né? Acho que a maioria de nós aí já teve a oportunidade de estar na praia, né? Ou na serra, que seja, e traz mesmo, né? Essa sensação assim de paz, né? Não é à toa que a gente fala, né? Recarregar as baterias. Então,
como não podia ser diferente, né, de uma certa forma, isso está ali dentro da gente, né, como uma sensação inata, né, porque somos parte disso. Então, a gente está na melhor, né, no nosso melhor, em harmonia com o melhor da natureza, né, que essa relação direta que a gente falou, né, natureza saudável, consequentemente, né, seres vivos saudáveis, né, seres humanos saudáveis, ela desperta, né, aquele prazer de chegar, né, pisar naquela areia da praia, já vem uma alegria, né, é maravilhoso. E essas sensações, né, esses benefícios vão desde esse sutil, né, até tratamentos mesmo de doenças, né, mais pesadas, como, enfim, né, eu acho que você já teve oportunidade de ver, né, como o câncer, entre outras. Acho que o próprio Albert Einstein tem, né, uma pesquisa com pacientes, né, de câncer, só de ver fotos, né, de natureza. Eles têm um banco de dados muito, né, essa pesquisa muito exitosa em relação à ajuda, né, do tratamento desses pacientes. Então, como a gente já falou, eu tenho uma colinha aqui, né, que é a redução de estresse, você, né, diminuir, como você falou, a pressão sanguínea, fortalecer o sistema imunológico, você promover concentração e cognição, né, estabilizar a saúde mental, a questão, né, da mentalidade positiva, né, a cura, bem-estar físico e emocional, e, enfim, prevenção de doenças, calma. Então, as pessoas hoje mal têm tempo, né, às vezes, para parar e se ligar que, nossa, estou nesse estado, né? E, de repente, uma praça ali do lado da casa dela, né? Ela tem a oportunidade de, respira, olha em volta, veja essa árvore, né? Essa borboleta que passa. Então, começa quando você, né, trouxe essa fala, assim, enfim, me trouxe acho que é isso que é legal, né, a gente começar a realmente mostrar que esses benefícios estão muito ali ao nosso alcance, né. Felipe, e, poxa, depois desse desenho bacana, né, sobre a construção participativa da estratégia, né, Parques Saudáveis, Pessoas Saudáveis, eu sei que foi identificado, né, um público, acho que prioritário, né, dentro até dos estudos, ouvindo as pessoas. Fala para a gente um pouquinho, que é bem legal. A gente falou ali os públicos, antes eu falei os públicos que seriam acessados pela estratégia, né, pela capacitação e tal, mas a gente tem ali o pessoal que, assim, quem que a gente quer levar para dentro das áreas, quem a gente quer levar para ter a experiência, né? E aí, dentro da nossa reflexão, da nossa pesquisa, a gente chegou que as famílias urbanas seriam o principal público nesse momento. Porque, assim, famílias urbanas são famílias que habitualmente não frequentam áreas naturais. A gente fez um levantamento de que, assim, num contexto pré-Covid, 70% desse público não frequenta áreas verdes, nem a rua, nem a praça, muito menos o parque. Durante a pandemia agora, esse número chega a 90%. Então, assim, é muito alto. Né? Assim, a gente tem um dado que é muito crítico. Assim. Esses 90% eles falam que eles não frequentam e eles nem conhecem, muitas vezes, os parques também. Então, assim, é um distanciamento muito grande. Então, por isso que a gente priorizou, a gente tem priorizado, na verdade, esse público nas nossas atividades. Porque também, na mesma pesquisa, a gente identificou que 90% desse público acredita que as atividades da natureza promovem a saúde. Então, as pessoas sabem que faz bem, só que elas ainda não estão indo. Então, a gente precisa quebrar esse ciclo que não está chegando, né? Por isso, você sabe que faz bem, então vamos para lá. Assim, então, a gente sabe, assim, na mesma pesquisa, a gente tem que 70% desse público acredita que a ida a um parque em família fortalece os vínculos afetivos entre a família. Né? Então, assim, é super importante. Você falou agora há pouco, né, do tanto de gente que vive na Mata Atlântica e tudo mais, a gente sabe que esse público, assim, mais de 85% desse público de famílias vive em cidades, com um estilo de vida extremamente desconectado com a natureza.
Então, quando a gente junta todas essas porcentagens, né, pessoas que sabem que faz bem, mas que não vão, né, que acreditam que fortalece o vínculo, mas que não estão indo, como que a gente faz com que elas se aproximem e elas façam essa viagem, né? E que não precisa ser uma viagem de verdade, é a viagem de sair de casa e estar em contato com a natureza. Então, a gente identificou esse público de famílias urbanas como nosso público prioritário. E ainda é super interessante que é um público que tem muitas pessoas que a gente consegue identificar como não convertidas, né? Porque não é um público que historicamente está em contato com a natureza. Então, existe um potencial de engajar mais pessoas, de trazer mais pessoas para essa relação benéfica com os ambientes naturais. Além de ser um público guarda-chuva, porque não é difícil que em uma família que vai fazer um passeio desse, a gente tenha desde as crianças até os avós, né? Então, a gente tem as crianças, a gente tem os adultos e a gente tem os idosos no mesmo público, assim. Então, a gente também consegue ter essa variação de faixa etária dentro de um determinado público. Então, se apresenta para a gente como um público super prioritário e hoje é para esse pessoal que a gente está discutindo com profissionais da saúde, com profissionais de meio ambiente, para a gente conseguir criar mais experiências para esse público, estar mais em contato com áreas protegidas, estar mais em contato com a natureza e ter promoção de saúde como resultado desse processo. Perfeito, e está mais que justificado, né? Porque é isso, é criando, né, minimamente esse hábito, né? Então, o filhinho chama a mãe, né? A mãe chama o pai chama a mãe, que chama o filho, e assim a gente, né, vai enriquecendo aí essas famílias. Muito legal. Aí quando você fala, né, sobre a pessoa sabe, mas não faz, né? O ser humano é assim, né? O ser humano, a gente tem esse desafio. Então, fica realmente trabalhar, né, o que a gente chama ainda, né, os níveis de consciência, né, das pessoas e até, né, a prática. Isso está aí para um trabalho aí para os supers, né, comunicólogos, comunicadores afins e essas oportunidades em geral. E vale também, né, que nem aquela famosa pesquisa, né, pesquisas pré-eleitorais, a gente vê, né, qual a importância você dá, né, para o meio ambiente, né, tal, e assim, o meio ambiente está lá entre os top 3, né, os top 3. Sim. E, porém, na hora de se votar, não se atenta, não prioriza, né, um candidato que tenha um programa consistente, né, em relação ao tema. E também, não deixa de ser também um tema guarda-chuva, né? Enfim, como Sim. A gente já falou aí. E, bom, maravilha. Desculpa, eu não podia deixar de se fazer essa citação paralela, né? E, Felipe, muito legal, sensacional, né? Acho que as famílias, assim, é um público maravilhoso mesmo para representar aí a abertura dessas estratégias. Tem realmente muitas oportunidades de parcerias e de ações, projetos para se fazer. Então, a gente já fechando o nosso papo, você vê, né? Se a gente não cuida, a gente vai abrindo aí o leque. Sim. Vamos fechar falando, né, do momento atual que a estratégia se encontra, né? Essas expectativas aí para o futuro, se tem, se não tem, como é que tá, né? Já está rolando aí algumas costuras. Não, com certeza, Celina. Acho que esse é o nosso próximo passo natural, né? É olhar para aterrissar. Agora a gente planejou, a gente trouxe todo mundo para planejar e agora a gente está nesse processo de alinhamentos, de costuras, de parceria. Então a gente está vendo prefeituras que se interessam. A gente quer fazer alguns projetos pilotos. A gente também não, né? A gente precisa testar a nossa estratégia. Para testar a nossa estratégia a gente precisa fazer algumas iniciativas piloto. Então a gente está conversando com alguns assim. A esfera municipal ela é muito interessante para esse tipo de iniciativa. Então, a gente está conversando com algumas cidades também. Conversamos com alguns estados, mas é uma escala mais difícil, né? E com outros parceiros, os parceiros da área da saúde também. E a nossa expectativa é que ainda no primeiro semestre agora de 2022, a gente consiga implementar alguns projetos pilotos aí. Estamos nessa construção, baseado
nisso tudo que eu trouxe agora aí para vocês aí dos elementos estruturantes e dos públicos prioritários. É muito legal, uma agenda muito positiva. Tem muita gente olhando para essa agenda de forma positiva, querendo fazer, e a gente consegue juntar muita gente, assim, né? Então, acho que é um processo muito, muito bacana. E é isso, eu falei algumas vezes, né, que a gente precisa construir evidência, a gente quer construir evidência, a gente quer construir, mostrar, fazer um piloto, mostrar que dá certo, para daí a gente conseguir dar escala nisso, levar para mais lugar, trazer mais gente para dentro, conseguir trazer mais apoio, construir de uma forma mais forte. Porque, assim, no nosso processo, né, a gente tem uma listinha assim, que eu fiz durante as atividades, durante as oficinas, de ideias de atividades assim, que dariam para fazer, que tem uma relação com a natureza. Então, você fala de trilhas, você fala de travessia, você fala de camping. Hoje os campings têm todas as variações do camping e dos glampings, que é uma outra experiência. Aí tem os banhos de floresta, tem as vivências de contato com a terra, então trabalhar plantio, trabalhar manutenção, trabalhar outras coisas, um monte de oficina temática, degustação de produtos locais das comunidades tradicionais, exposições históricas, processos de educação, né, do desemparedamento. Você citou o pessoal do Alana, fala muito disso, tirar a criança de escola e levar a criança para dentro de área protegida, parceria entre as áreas protegidas e instituições de saúde, eventos esportivos, eventos para a família, assim, é um mundo de coisa que dá para fazer e que hoje a gente fala, mas isso acontece, não sei o quê, mas será que a gente está trazendo esse componente de saúde para isso, ou a gente está fazendo de uma forma meio, né, no automático? Por isso que a gente quer trazer esses profissionais das duas áreas para construir de forma coletiva, assim, né? E aí, olhando assim, para umas considerações mais finais também, assim, já indo para o final da minha fala, acho que tem um grande desafio, que é o tamanho que tudo tem no Brasil. Tudo que a gente trabalha para o Brasil tem um tamanho e, consequentemente, uma complexidade muito grande. Não é diferente com uma agenda de parques saudáveis e pessoas saudáveis. Você citou os nossos biomas agora há pouco. Para cada bioma a gente tem coisas diferentes, para cada estado a gente tem coisas diferentes, dentro de cada estado a gente tem um monte de coisa diferente. Então, assim, existe uma complexidade muito grande. Por isso que os pilotos vão ser muito importantes, porque a gente vai conseguir testar e ver o que dá para ser replicado, o que tem que ser adaptado caso a caso. Então, esse é um processo muito grande. Um outro ponto super importante é estimular cada vez mais a conexão entre vamos dizer assim, o pessoal das áreas protegidas, tá, com o Sistema Único de Saúde, com o SUS. Né? Assim, as práticas integrativas, elas são reconhecidas pelo SUS, são utilizadas pelo SUS. De que forma que a gente consegue trazer a questão da natureza para ser também estabelecida, para que, né, os médicos receitem mais natureza, que a gente consiga que vire uma política pública de saúde também. Também é um componente importante que a gente precisa fortalecer. E ainda assim, um processo de encorajar a compreensão e o envolvimento da comunidade, da sociedade com os propósitos do projeto, do programa Parques Saudáveis, Pessoas Saudáveis. E aí tem um processo, né, de promoção de bem-estar, de saúde e de benefício para todo mundo que está envolvido, inclusive para as áreas protegidas, né? Ai, que demais! Não, e assim, só citar que já é realidade, né? Como que as pessoas podem ouvir, nossa, mas prescrever natureza, né? A gente sabe que, claro, muito pontualmente, né? Mas, enfim, médicos em alguns países, se não me engano, né, a própria Escócia já tem um programa bem avançado, né? E médicos já prescrevem. E a gente tem aqui no Brasil dá também pediatras, né? Alguns pediatras, né? Principalmente Sim. Esses mais próximos ao programa Criança e Natureza, que já prescrevem, né? Saúde, né? Natureza como saúde aí para a criançada, o que é maravilhoso. Mas de uma forma, né, reduzidíssima, como você diz, fazer que isso se amplie, né? Se multiplique. Felipe, muito obrigada pela sua participação aqui no OrganaCast. Legal, Serena. Agradeço mais uma vez pelo convite. É super legal poder estar aqui com você, falando sobre esse projeto, esse programa aí que também tão legal, assim, tão caro aqui para a gente, que a gente torce para que, né, em breve a gente tenha mais e mais resultados sobre ele. Acho que eu faço um convite assim também, ó.
olhando lá para a questão da progressividade, né? Faça o que você pode, mas não deixe de fazer. Se for numa praça, vá numa praça. Se for na sua rua, que tem uma árvore, alguma coisa assim, assuma que pode ser ali que você começa a estimular a sua relação com a natureza. E sempre dê um passo adiante, porque diferente de outros passeios que a gente faz, passeio em natureza nunca é igual. Você pode ir, inclusive, toda semana no mesmo lugar, que a sua experiência sempre vai ser diferente. Porque sua vista sempre vai estar diferente, porque o céu vai estar diferente, as plantas vão estar diferentes. Então, você pode ir no mesmo parque todo final de semana, que ainda assim você vai ter uma experiência diferente a cada visita. E visite os parques brasileiros, visite os parques estaduais, os parques nacionais, não perca a oportunidade. A gente é o país, provavelmente, onde a gente tem a maior diversidade de beleza nas nossas áreas, e a gente não pode deixar de visitar, de reconhecer. Às vezes a gente acha que a gente precisa ir muito longe da nossa casa para ver uma coisa deslumbrante e está bem pertinho da gente ali. Então, visite e valorize as áreas verdes e as áreas protegidas. Acho que esse aí meu convite. Coração bateu mais forte aqui até falar do nosso país mega diverso. Arrasou! Então a gente se vê do lado de fora, né? A gente se vê lá fora. Isso aí. Valeu, Felipe. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A você que chegou até aqui, obrigada. Envie seu comentário, sua sugestão pelos canais da Organa. Acompanhe os EPs pelo @OrganaCast. Vamos ampliar o eco dos temas em prol da conservação da natureza. Compartilhe esse podcast com quem você quer levar esta prosa. No próximo EP, a gente volta com mais. Até lá! OrganaCast é uma criação da Organa Conteúdo Responsável e produção da 012 Filmes.